Mais um vídeo no canal. Tô ficando bem que olha pra você. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado vocês comentaram pedindo para que a gente pudesse estar contando um pouco da nossa história. E hoje nós iremos contar como que a gente se conheceu. Mas antes a gente pede para que você possa curtir, para que você se inscreva e também que você ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E no final desse vídeo a gente vai deixar três lições do que nós aprendemos com a nossa história. E amor, como que a gente se conheceu? Como que a gente se conheceu? Como que a gente se conheceu? Como a gente se conheceu? Eita, com essa não sai. A gente se conheceu em uma igreja lá em Manaus, né? Eu falo lá em Manaus porque atualmente estamos morando na Bahia. E a gente se conheceu em Manaus, acho que ficamos uns 3 anos frequentando a mesma igreja, mas a gente só dava aquele oi e tchau. Sabe aquele oi e tchau? Eu era uma menina mais tímida. Eu sou às vezes, né? Ainda. Eu também sou um rapaz tímido. Sim. Eu entrei na igreja em 2015. Isso. E aí a gente passou esse período aí só oi e tchau. A gente nunca sentou pra conversar, pra, sei lá, jogar... E nunca olhou de forma diferente um pro outro, jogar né? conversa fora Isso. e tudo mais. E aí, passou o tempo, alguns irmãos chegavam pra mim e falavam assim: Isa, tu já reparou no Thalisson? Hã? Thalisson? Aí é aquele menino ali, olha, um rapaz bonito, espiritual, um menino trabalhador, dedicado na obra do Senhor, um menino de Deus. Eita. Aí eu... Rapaz, mas eu nunca pensei em nada demais, nunca pensei em nada demais assim. Mas eu achava, admirava ele e tal, mas nada além disso, né? Nunca pensei em nada a mais. E da mesma forma aconteceu comigo, gente. Os irmãos, eu acho que eles montaram aí uma assembleia pra ficar falando um pra outro, né? Chegavam pra Isa e falavam a respeito de mim, chegavam pra mim também e falavam a respeito dela. Isso. E da mesma forma falavam: olha, aquela moça, aquela jovem valorosa, ela canta na igreja, olha, ela tem umas qualidades assim. Por que vocês não dão uma chance um pra outro? Ou não se conhecem? É só que eu ficava: a Isa, né? Só pra ressaltar, na nossa igreja, de jovens solteiros só havia eu, de rapaz, e a Isa de moça, porque os nossos amigos já tinham, né, seus namorados, né? Só a gente tava... Isso. Aí eu, será que eu vou ficar pra titia? Não. E aí passou-se o tempo, nós nos encontramos, né, vendo a necessidade de entrar numa faculdade. Não tínhamos conseguido passar numa faculdade pública e também não tínhamos condições para pagar uma faculdade particular. E o que aconteceu? Na nossa igreja tem um ministério chamado Ministério de Publicações, mais conhecido como Colportage, onde os jovens trabalham com a venda de manuais de saúde para custear os estudos, pagar a sua faculdade. E aí eu já tinha pensado nessa hipótese, mas eu não tinha coragem de ir sozinha, porque eu não conhecia ninguém para me acompanhar. Isso. No final de 2017, eu também senti essa necessidade de ingressar em uma faculdade, de fazer um curso. E eu também não tinha condições. E aí veio na minha mente, o Espírito Santo iluminou. Veio na minha mente e disse assim: faça a comportagem. Só que como que eu vou fazer a comportagem sozinho? Eu fiquei assim, eu vou fazer a comportagem sozinho. E subitamente veio na minha mente: a Isa é uma jovem também da sua igreja que também está querendo, né, ingressar na universidade. Então eu lancei o convite para ela. E ele me convidou, a gente foi trabalhando o projeto, e aí no decorrer do tempo a gente foi se conversando melhor e tal, ainda nada demais, mas assim, como ele e mais dois jovens eram os únicos que eu conhecia ali no projeto, então eu tinha mais intimidade com eles ali e fui me aproximando mais do Thalisson. Lembrando que a gente viajou de Manaus para Parintins, a gente realizou a nossa primeira campanha lá em Parintins. Parintins, a terra do Boi Bumbá. Isso, a terra do Boi Bumbá, e foi a partir daí que a gente se conheceu melhor. Isso. E no final da campanha, eu já comecei a, jogar umas verdes para colher maduro para Isa. Aí eu começava a falar: olha, os irmãos falam a nosso respeito. Falava também a respeito da minha mãe, também a minha mãe sempre falava a respeito da Isa. Então assim, eu comecei a jogar essas coisas para ver a reação dela. E aí eu comecei a analisar, depois disso, poxa, realmente, né, os irmãos falam. Aí eu descobri que os irmãos falavam pra ele também, e a gente até riu, né, achava graça disso, mas enfim. Acabou o projeto,
tivemos que voltar para Manaus, voltamos de barco novamente, claro, né? E nessa viagem, era uma viagem bem fria, né? Quem viaja de barco, já viajou de barco sabe que é bem frio, especialmente quando vai anoitecendo. E aí o Thalisson estava sem um lençol, sem um edredom. Por incrível que pareça, ele esqueceu de levar. Eu esqueci, eu não sei o que aconteceu, eu acabei esquecendo o meu edredom. E aí eu tive que fazer uma pergunta pra Isa, é a única pessoa que tinha me aproximado mais ali no projeto. Isso. Aí eu falei assim, Isa, não me leve a mal, mas você compartilha comigo o seu edredom? Ah, gente, lembrando que lá no barco ficam as redes, né? Uma do lado da outra. E a minha rede eu coloquei do lado da Isa. E aí ela disse, tá, eu compartilho com você. O meu edredom era grande, e aí eu compartilhei um pedaço pra ele. E aí no decorrer da viagem a gente foi conversando, foi se conhecendo melhor. E eu comecei, já tava orando a Deus e pensando, nossa, realmente, será que daria certo e tal? Aí eu também não sabia o que passava pela cabeça dele, mas até então a gente não falou nada relacionado a namoro, nem nada, a gente tava na nossa. E quando a gente voltou para Manaus, já estava próximo do meu aniversário, que é dia 21 de fevereiro. A gente chegou mais ou menos uma semana antes do meu aniversário. E aí ele me deu de presente uma cartinha. Isso mesmo, gente. A minha primeira carta que eu entreguei para uma moça foi essa que eu fiz para Isa. Sim. Uma coisa bem interessante é que quando a gente retornou, eu continuei conversando com a Isa pelo WhatsApp e eu pedi assim algumas dicas dela para escrever uma carta que eu nunca tinha escrito. Mal ela sabia que eu estava escrevendo para ela. Eu não queria imaginar isso. Isso, e eu entreguei no dia do aniversário dela. Isso. Aí eu li a cartinha, fiquei muito feliz, né? Eu achei muito fofo, assim, a maneira que ele escreveu a carta. Ele simplesmente estava me elogiando, falando das minhas características e tal, mas não falou nada demais, tá? E aí eu aproveitei a oportunidade dessa pra fazer cartinha. Uma carta-resposta, né? Eu fiz uma carta-resposta pra ele, mas nessa carta-resposta eu já tentei falar algo assim, pra, como é que posso dizer, que levasse ele a pensar também sobre o nosso futuro, né? Quem sabe se a gente poderia ser futuros namorados e tal. Mas eu falei assim, me atrapalhei toda. Eu falei assim, Thalisson, não sabemos o que Deus tem preparado para nós, né? Mas que Ele possa nos dar sabedoria. Eu falei para nós, mas já realmente para nós, deixando nós dois. Uma deixa no ar. Joguei no ar, se ele fosse pegar. E eu entreguei essa cartinha dentro do ônibus, pois a gente tinha que fazer já outra viagem para outra cidade, que foi Boa Vista, que é a minha cidade natal, e aí eu entreguei dentro do ônibus, e ele leu a cartinha no escuro mesmo, lá dentro do ônibus. Isso, eu tive que ler no escuro lá pra saber o que ela tinha escrito naquela carta. Sim. E durante a viagem aconteceu outra coisa inusitada, que foi, durante a viagem sempre tem aquelas paradas pra ir lanchar, o motorista tem que fazer alguma coisa. Isso. E a minha amiga, ela estava sentada do lado da Isa, e ela desceu pra ir lanchar. Eu aproveitei a oportunidade e sentei do lado da Isa. Isso. Fiquei lá e quando a nossa amiga retornou, eu não deixei mais ela sentar no lugar que ela estava. E aí, ele foi ou não foi esperto, hein? E ele fez essa atitude, né? E foi até interessante. Fiquei até me surpreendi porque ele era tímido, né? Eu também era tímida. Mas foi uma oportunidade única e especial que a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, né? De falar um pouquinho mais sobre o futuro. Mas teve um momento que a gente ficou mais em silêncio e só ficou curtindo aquele momento. Isso. Entre nós dois ali, um do lado do outro, sabe? Demos as mãos, ficamos lá. Foi assim, algo muito inocente, assim, algo muito puro, que a gente sentiu que Deus estava tentando nos mostrar alguma coisa e a gente não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. E ele decidiu, né, no dia 26 de fevereiro de 2018, me pedir em namoro. Claro, antes dele fazer o pedido, nós conversamos e o que a gente chegou à conclusão? Que a gente queria tomar uma decisão. A gente iria tomar uma decisão de se dar essa oportunidade Assumir um para um o outro. compromisso, né? Assumir um compromisso, Isso. porque quando eu pedi ela em namoro, ela falou assim pra mim, Thalisson, eu só vou namorar com você se for pra casar. Eu falei, Isa, é a mesma coisa que eu tô pensando. Eu penso da mesma forma. Então, Sim. assim, a gente iniciou a partir daí o nosso namoro com esse propósito, já pensando no nosso casamento. No futuro casamento. E como a gente não era apaixonado, aquele negócio todo, a gente estava aprendendo a
se amar, né, a se conhecer, foi algo gradativo, né? Com o tempo o amor foi vindo. Então, o Thales, ele foi meu primeiro namorado, né? O namorado, né? Eu tinha conhecido já outras pessoas no passado, mas nada demais, né? E eu também tinha, né, conhecido outras moças, outras pessoas. Só que assim, eu também não tinha namorado com ninguém, então a Isa era a minha primeira namorada. E foi muito especial, né? E Deus tem nos guiado até hoje. E estamos aqui vivendo firmes e fortes. E apesar dos pesares, como todo relacionamento tem, mas a gente está disposto a dar o nosso melhor em prol um do outro. E agora vai as 3 lições que tiramos do início do nosso namoro. A primeira é: esteja aberto aos conselhos. É sempre bom a gente ouvir as pessoas, porque muitas vezes você não está conseguindo enxergar a pessoa, sabe? A pessoa pode estar do seu lado. E você não está percebe. vendo, você não está percebendo. Então, assim, claro, você tem que avaliar tudo que as pessoas estão falando para você e ver se isso realmente se adequa àquilo que você quer para sua vida. E a segunda lição é a oração. Gente, é muito importante você orar pela pessoa que você quer namorar, seja o rapaz ou aquela moça. Por mais que você não conheça, porque quando eu orei pelo Thaleson, eu já orava, assim, eu falava: Deus, eu não conheço o meu futuro marido, meu futuro esposo, mas por favor abençoa ele e encaminha os meios para que a gente possa se encontrar. Então eu já orava assim, né? Não desista de orar. Tem gente que, eu já tô solteira há tantos anos, Deus não me ouve. Não, Deus ouve sim, mas Ele tá esperando o momento certo para te abençoar. E a terceira lição é: propósito. Gente, é muito importante isso, o propósito. Que a gente possa, né, no caso você tem que imaginar algo para o futuro. Você tem que ter algo para o futuro. Por exemplo, eu e a Isa, a gente estava assumindo um propósito ali a partir daquele momento que a gente iniciou o nosso namoro, de que nós iríamos casar. O nosso pensamento era esse. Não namore só para você conhecer a pessoa, para ver se vai dar certo ou não, algo e depois momentâneo, né? terminar. Namore com o propósito de casar, né? E tem um propósito de vida, né, profissional, né? Porque se você, eu tô vivendo a vida aqui à toa. Não, o seu futuro casamento precisa ter uma construção sólida. Vocês vão estar batalhando para construir a casinha de vocês, a estrutura familiar de vocês. Então é muito importante esse propósito envolver tudo isso. E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Foi um vídeo especial e qualquer coisa, né, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo Instagram. Nós vamos fazer um Instagram de casal, vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Isso. E também deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dica, para que a gente possa também estar fazendo outros vídeos aí. E para que vocês continuem nos acompanhando. E conta pra nós também como foi que vocês se conheceram, tá? Fala aí se foi legal, se foi difícil, como é que foi. A gente vai adorar saber como vocês se conheceram. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau! Aleluia! Vai de novo. 3 e